Graça e paz, irmãos. Aqui quem vos fala é a irmã Alessandra. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu passei aqui para gravar um vídeo sobre um sonho profético que eu tive. Eu fui dormir, antes de dormir eu fiz a oração, né? E eu sonhei, por volta de 3 horas da manhã, mais ou menos, que eu estava em um lugar com pessoas desconhecidas, num lugar desconhecido, e tinha um líder nesse lugar. Então esse líder, ele falava para as pessoas que estavam naquele lugar desconhecido, que tinham estabelecimento, era o único estabelecimento que tinha naquele lugar. Ele dizia que era para nós sairmos dali imediatamente, para a gente se juntar o grupo e ir tudo para trás, perto de um gurgel do exército. A princípio, nós não queríamos ir para lá, não, mas depois nós percebemos que isso era uma ordem, que isso era, que era necessário, nós estávamos sendo obrigados a ir para lá. E aí nós fomos para aquele gurgel lá. Só que eu voltei de novo para ver como que estava o estabelecimento, se tinham realmente as pessoas saído, se as pessoas estavam obedecendo realmente, né? E aí, quando eu voltei lá, o dono do estabelecimento estava fechando o estabelecimento, abaixando as portas, e eu voltei lá para perto do pessoal, perto do gurgel. Quando eu cheguei perto do gurgel, tinha uma conhecida minha que eles haviam atirado nela. Eu falei para eles, vocês atiraram nela, vocês mataram ela. E eles falaram, não, nós não matamos não. Aí essa minha conhecida falava assim, ela estava com a boca sangrando e dizia, foge, foge, é uma emboscada. E aí eu saí daquele lugar. E aí, quando eu saí de lá, eu fui transportada para um cenário de escombros, com escombros. Não tinha mais nenhum verde, não tinha mais nenhum estabelecimento. É como se houvesse uma guerra ali, ou como se estivesse no final de uma guerra. O lugar estava cheio de escombros. E a minha prima estava comigo, e tinha uma outra moça que nós conhecemos naquele lugar. E ficamos só nós três, só tínhamos nós três. Nisso veio passando um caminhão com pessoas em cima, homens, né? E esses homens, eles estavam comentando, vinham rindo, sorrindo, né? Dando gargalhada e dizendo que em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, as coisas estavam muito mais complicadas do que naquele lugar onde que nós estávamos. Porque no Cabo Frio ninguém podia sair, ninguém podia entrar. As pessoas estavam sendo perseguidas e obrigadas a ficarem dentro de casa, né? Deu a entender isso no sonho. E que estava muito mais difícil lá em Cabo Frio, estava muito mais pesado do que no lugar onde nós estávamos. E então, eu falava para minha prima, para essa menina, vamos esconder esse caminhão, né? Vamos esconder, cada um fica nos escombros desse escondido. Aí a gente deu para ouvir eles falando sobre isso, sobre Cabo Frio do Rio de Janeiro. E então, nesse meio tempo apareceu um outro moço conversando no celular, com fotos, com imagens. E ele entrava numa espécie de container, parecia uma cozinha ou um banheiro, parecia um lugar de guardar roupa, sabe? Enquanto nós estávamos escondidos ali, esse moço ele me viu. E enquanto ele me via, vinha passando outros caminhões lá pela estrada também, sabe? Então ele pegou e me deu um urso, ele olhou para mim, mas ele não fez nada comigo. E perto de mim, no sonho, tinha um urso de pelúcia. E aí eu peguei aquele urso de pelúcia. E aí eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi aquela fumaça de quando tem guerra em algum país. Sabe quando tem guerra em algum país que joga uma bomba e que sobe aquela fumaça negra assim, cinzenta para o alto? Então, foi assim. Quando eu olhei para o céu, eu vi aquela fumaça subindo a poucos quilômetros de distância dali de onde eu estava, né? E eu percebi que estava tendo guerra ali naquele lugar. Ali onde eu estava mesmo, sentada, eu fiquei pensando, eu estava calma, não estava nervosa, não estava com medo, nada disso. Eu estava tranquila ali naquele lugar e ao mesmo tempo, quando eu olhei para o céu, eu pensava, vinha na minha mente a mensagem assim, Deus vai permitir que isso aconteça. Então eu estava pensando ali sentada na grandeza de Deus, né? Como que Ele é grande, como que Ele é soberano. Eu estava ali sentindo uma paz tranquila.
né? Estava bem tranquila ali, sentindo uma paz, e no meio de uma guerra, num lugar desconhecido, né? As pessoas falavam português, dava para perceber que era aqui no Brasil, né? E eu pensava que tranquilidade, como Deus é grande e bom, né? Então, o que eu gostaria de comentar a respeito é que eu estou esperando o arrebatamento da igreja. Eu estou me preparando para subir no arrebatamento. Eu quero ser arrebatada. E eu não sei se o Senhor Jesus vai permitir que aconteça isso com a igreja aqui na terra, mas caso Ele permita que isso aconteça com a igreja aqui na terra, Ele vai guardar os seus santos, Ele vai guardar os seus fiéis, Ele vai guardar as pessoas que têm compromisso com Ele, né? Que são os seus fiéis, são os seus santos, as pessoas que estão em santidade, que estão fazendo as coisas direitinho, né? Que estão seguindo os seus mandamentos. E gostaria de dizer para os irmãos também, fique firme na presença do Senhor Jesus, volte. Você que está afastado, volte. Você que se aborreceu com alguém, se entristeceu com alguém dentro da igreja e saiu por causa disso, não faz isso não, volta e fica nos pés do Senhor Jesus, porque coisas grandes, coisas sérias estão vindo por aí, depois dessa pandemia, tá bom? Ó, gente, fica com Deus e que Deus abençoe todos vocês. Está sendo um prazer, uma honra vir aqui gravar esse vídeo, né? Muito prazer. Eu que sou a Alessandra Guimarães, tá bom? Fica com Deus e que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Tchau. Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, apesar de tudo que tem acontecido nesses últimos tempos, né? Esse último ano, pelo menos, sobre o Covid aí, sobre nossas perdas, pessoas indo embora, pessoas encerrando suas vidas aqui conosco, né, por causa dessa doença. Mas eu espero que, apesar de tudo, você ainda esteja bem, psicologicamente e tudo, né? Resolvi fazer esse vídeo aqui para pessoas que... Não que você não possa assistir, né? Você que não é cristão. Mas esse vídeo aqui é mais para pessoas que acreditam naquilo que eu acredito, que é a volta do Senhor Jesus, né? Mesmo que nós tenhamos falhas, tenhamos erros, nós continuamos eu pelo menos continuo na minha posição de acreditar em Cristo Jesus e tentar da melhor forma possível que eu consiga servir a Ele. Semana passada eu tive um sonho de arrebatamento, tá? Por isso que eu falo que esse vídeo seria mais para essas pessoas, né? Para nós cristãos que acreditamos nisso. Eu imagino que seja um arrebatamento por tudo que eu passei nesse sonho e por tudo que eu vi nesse sonho. Eu vou tentar resumir da melhor forma possível aqui, para o vídeo não ficar longo. Mas durante esse sonho, sem explicação, eu me via com o Senhor Jesus, tá? Não como nós hoje imaginamos, talvez algumas pessoas imaginem ele barbudo, com roupas brancas e longas, nada assim, mas é um Jesus mais do nosso momento de vida, do jeito que nós andamos hoje, né? Como é que uma pessoa normal anda hoje? Ela anda de calça jeans, camiseta, dessa forma, né? E esse Jesus, no caso o Senhor Jesus que eu sonhei ali, eu via ele dessa forma, vestido dessa maneira, como uma pessoa comum, sem muito destaque, mas ele se destacava não pelo seu vestir, mas pelo seu agir. Esse Jesus, ele conseguia fazer várias coisas, qualquer coisa que você imaginasse, esse Jesus poderia fazer. Não que ele seja nosso garçom, nada disso. Não é isso, ele não está aqui para servir-nos. Nós estamos aqui para servir a ele. Mas ele conseguia fazer o que ele quisesse, aparecer um celular de última tecnologia, qualquer coisa que ele quisesse, ele poderia fazer. E mesmo assim as pessoas não o viam, não o enxergavam. E em algum momento desse sonho, eu me vi com Jesus, imagino eu que seja Israel, aquela região. E Jesus andando no meio do povo,
e fazendo milagres, fazendo coisas acontecerem. E ninguém via Jesus, ninguém observava, ninguém dava atenção para Jesus. Em outro momento eu andando com ele, tá? E ninguém nos via. Em outro momento, Jesus estava se alimentando em um local, como se fosse eu não imagino, eu nunca fui em Israel, então não sei como é que seria lá, se é igual aqui, uma casa, um restaurante. Eu imagino que seja um local onde nós estávamos, que fosse mais assim, típico, né? Do local, tal, assim, com locais, com mesas de barro, coisas assim. E eu via Jesus ali se alimentando, tal, comendo, eu junto com ele, e ninguém prestava atenção, ninguém ligava, ninguém dava atenção para Jesus. Em outro momento, nesse mesmo sonho, nesse mesmo local, nessa região do sonho, eu me via dentro de uma casa. E dentro dessa casa estavam comigo e Jesus duas pessoas, um homem barbudo, com roupas, acredito ser daquele lugar lá de Israel, para aqueles lados lá, né? E a esposa dele, acredito eu, também com vestes igual a que eles usam lá. Aqueles turbantes, aquelas roupas assim, tipo árabe e tal, né? E junto conosco lá estava um pregador que eu não vou dizer o nome. Esse pregador, eu imagino que seja um símbolo, tá? Ele estava simbolizando uma situação. E eu falava para esse pregador, que ele estava ali pregando certamente para aquelas duas pessoas, eu falava para ele assim: você não está vendo Jesus? Jesus está aqui. Você não está vendo Jesus? Jesus está aqui do nosso lado. E ele não me ouvia. Não me ouvia, eu falava para ele, ele não me ouvia. Mas em algum momento ele passou a prestar atenção em mim. E ele, por duas vezes, na segunda vez, ele fez aquela olhada de susto, quando a pessoa olha para o lado, vê uma coisa, e olha novamente para enxergar, para ver se é real aquilo que ela está vendo. E esse homem, quando olhava para Jesus, que estava comigo, ele era cheio do Espírito Santo, começava a falar em mistérios, e cheio do Espírito Santo. Naquele momento, nós saímos daquela casa, nós fomos tirados daquele local e trazidos para a região aqui, próximo onde eu moro. E eu andava com Jesus aqui por onde eu moro, nas ruas onde eu moro, no meio de comércios e pessoas andando. E ninguém observava Jesus, ninguém enxergava Jesus. E passando o dia ali, passando as horas, e o dia foi escurecendo. Então já estava à noite. E eu continuava andando com Jesus. E em algum momento ali, a gente passou do lado de um caminhão. Eu e Jesus passamos do lado de um caminhão. E Jesus já entristecido, meio... Você olhava para o semblante dele meio assim... Eu não vou dizer com ódio. Ele não estava satisfeito. Estava alguma coisa assim mexendo com ele, acredito. Por que ninguém enxergava ele? E ele empurrou aquele caminhão. Ele empurrou. Aquele caminhão foi parar do outro lado, bateu e amassou tudo, aquela carreta. Quando eu digo a carreta, a carreta, não o cavalinho, a carreta do caminhão. E bateu, e o dono desse veículo estava próximo, mas ele não nos enxergou. Ele botou a mão na cabeça e não nos via. Ué, o que está acontecendo? Tipo, esse movimento, meu Deus, o que aconteceu aqui? Que coisa estranha, né? Ele não nos enxergava. E, escuro da noite ali, já estava as luzes dos postes acesas, tal, assim, e nós andamos, e Jesus não falava nada. Jesus não falava nada, tá? Essa aí era uma coisa também que aconteceu. Jesus não falava nada. E aí nós estávamos em um local, ficou mais alto. Eu não sei dizer para vocês se era uma passarela, se era um viaduto, alguma coisa assim. Nós estávamos nesse local, andando nesse local. E Jesus fez um movimento com as mãos. E no meu entender, ele não falou exatamente comigo, mas eu senti ele falando. Ele não falou, ele não mexeu a boca, mas eu ouvi assim, ele falando: acabou.
E ele mexeu as mãos. E todas as luzes, tudo ficou escuro. Não vou falar que todas as luzes apagaram. Tudo ficou escuro. Tudo ficou escuro. E segundos ali naquela escuridão, isso não tem a ver com poste de luz, tá, pessoal? Aquela escuridão, eu me via no espaço, olhando para baixo. Eu me via numa altura, eu vou falar assim, numa altura, imagino que seja espaço, porque a Terra já estava ficando pequena. Só que o detalhe, a Terra estava escura. Escura. Jesus, quando a gente estava primeiro ali subindo, aquela sensação de subir, porque eu me vi subindo, e eu sinto até arrepios aqui falando para vocês, eu me vi subindo, e eu via as luzes se apagando, como se Jesus fizesse um movimento com as mãos, e luzes fossem apagando, e eu ali no espaço, olhando para a terra escura. Nesses dias a gente tem perdido muitas pessoas próximas e muitas pessoas de Cristo, que nós sabemos, das igrejas, anciãos, né, indo embora com Jesus, né? Eu acredito que Jesus está levando. E eu também queria falar para vocês assim, que Jesus está levando os seus e vai vir levar o restante. Alguns estão indo agora, antes, e outros virão depois, mas ele virá e não vai demorar. Eu sou uma pessoa que sempre tenho sonhos assim com arrebatamento. Já tive alguns anos atrás, de formas diferentes, e esse foi muito diferente. Esse foi assim muito literal, muito, eu praticamente conseguia tocar, sentir o que estava acontecendo. Maravilhoso, maravilhoso. E eu falo a vocês, não entristeçam seus corações. Não entristeçam. Nós que cremos em Jesus e que tivemos os nossos recolhidos, tirados de nós, eles estão muito melhor que nós. E nós, um dia muito próximo, vamos encontrá-los. Assim eu acredito. E acredito que todos que nós que cremos na mesma fé, acreditamos no mesmo Jesus, acreditamos e estaremos junto com eles e principalmente junto com Jesus. Porque o nosso primeiro intuito de ir morar no céu é estar com Jesus. O céu sem Jesus é nada, né? Mas de tudo, preste atenção em Jesus. Preste atenção naquilo que Jesus tem feito em sua vida. Preste atenção nos mínimos detalhes, porque Jesus está ali, tenha certeza. Jesus não te abandonou, Jesus não deixou você. Às vezes você imagina porque algum ente seu foi embora por causa dessa situação e você está aí sem entristecido, não digo sem acreditar em Jesus, mas colocando até de certa forma culpa. Não faça isso. Jesus está do seu lado para te ajudar. Ele está gritando por você. Ele entregou a sua vida por você naquela cruz. Ele ressuscitou por você. Para que nós tenhamos a oportunidade de estar lá com Ele. E Ele virá buscar a sua igreja. E foi maravilhoso essa visão. Foi maravilhosa essa visão. Ver, sentir, flutuar. Eu me sentia flutuando, subindo ali, e com o movimento da mão de Jesus, luzes se apagando no mundo. E ali, eu olhando para baixo, daquela distância que eu estava, a terra escura. Creia, acredite, Jesus voltará em breve, muito em breve. Eu não acredito na demora dele. Eu acredito que ele vem muito em breve. Que nós possamos estar preparados, que eu possa estar preparado, apesar de todas as minhas falhas, para poder encontrar com esse Jesus, o nosso Jesus.
tá? É isso que eu queria falar para vocês. Alguns podem entender, outros não. Eu senti de gravar, de falar. Faz alguns dias já que eu estava querendo fazer isso, mas eu sou um cara tímido apesar de tudo, às vezes de colocar um vídeo aqui cantando para vocês, não digo para vocês, mas cantando aqui, né? Alguma outra coisa assim, mas eu ainda sou tímido. Mas fiquei com vontade, falei, vou gravar, tá bom? Jesus está voltando, não esqueça jamais disso. Jesus está voltando. Esteja preparado. Esteja preparado. Deus abençoe a todos vocês.